Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 176. O oponente encolheu ainda, e a proteção auxiliar foi aumentada, e suas táticas pareciam ter perdido o efeito. Jian Taotao não tem uma boa maneira por enquanto, dê um passo de cada vez, realmente não está tudo bem e ainda há discurso silencioso. Pensamento. De Lin Moyu, as expressões de várias pessoas ficaram um pouco melhores. Está tudo bem para eles perderem, desde que Lin Moyu não perca. Logo, ambos os lados estavam cheios de status. O céu acima de repente ficou vermelho e uma nuvem vermelha apareceu. Uma chuva de fogo caiu. O mago adversário tinha vantagem de longo alcance e assumiu a liderança na ativação da habilidade. Espalhar. Jian Taotao soltou um suspiro baixo e a equipe se dispersou rapidamente. Jian Taotao lançou uma habilidade de ataque e correu diretamente. O espadachim adversário empunhou suas duas espadas e cortou o vazio em forma de cruz. Habilidade: Espada Ki. O Ki da espada tipo cruzado disparou repentinamente em direção a Lin Jian Taotao. Jian Taotao ergueu imediatamente a grade do escudo. Com um estrondo, Jian Taotao foi repelido pelo Ki da espada. O Ki da espada se espalhou pelo escudo e ela sofreu alguns ferimentos no local. Miao Yu rapidamente abandonou a habilidade para curar Jian Taotao. Que habilidade forte! Jian Taotao também foi a primeira vez que lutou com o espadachim, mas ele não esperava que as habilidades do espadachim fossem tão fortes. O espadachim deu um pulo com uma risada maníaca e suas espadas dançaram descontroladamente, atacando Jian Taotao como uma tempestade. A outra parte está no nível 29, Jian Taotao está no nível 24 e há uma diferença de 5 níveis entre os dois. Embora Jian Taotao tenha ficado para trás, ele ainda tentou revidar e não vacilou. A tenacidade é uma das crenças do cavaleiro e Jian Taotao a segue firmemente. Miao Yu continuou a lançar técnicas de cura. Do outro lado, Ning Yi desapareceu. A besta sombria do invocador desapareceu ao mesmo tempo. Um homem e uma fera entraram em estado furtivo. Ninguém mais podia vê-los, enquanto Ning Yi e a fera das sombras podiam se ver. A fera convocada rapidamente se aproximou de Ning Yi e atacou. Agarra sua arma e é agarrada em direção a Ning Yi. Ning Yi se esquivou, sacou rapidamente a adaga e acertou 2 vezes. A besta das sombras soltou um bufo miserável e ficou levemente ferida. Então uma brisa fresca soprou e as feridas no corpo da besta das sombras se recuperaram rapidamente. Ning Yi sabia que ele era um invocador, e as habilidades do invocador poderiam curar suas próprias feras convocadas. O invocador é o mestre da fera invocada e a babá. Ning Yi atacou rapidamente, enquanto o invocador continuava a se curar. Invocadores de mais de 20 níveis, não existem muitas habilidades. E sua fera invocadora não é tão poderosa quanto a fera invocadora de Moyun. A diferença entre as classes lendárias e raras não é pequena. Em termos de flexibilidade, a besta das sombras é completamente diferente de Ning Yi, mas existe a existência de um invocador, e Ning Yi não aguenta por um tempo. O espadachim conteve Jian Taotao, e a besta das sombras conteve Ning Yi. O mago ergueu o escudo mágico e lançou um ataque contra Miao Yu e Duan Gao. Duan Gao repetiu seu truque e tirou o escudo gigante. É uma pena que ele não consiga impedir desta vez. Sob a dupla bênção do profeta e da anciã Celine, o poder de habilidade do mago de nível 29 não é pior do que o de algumas pessoas no nível 30. Duan Gao está apenas no nível 21. Com apenas um feitiço, ele ficou gravemente ferido. 0. Peça flores 0.
O segundo feitiço o atingiu e o mandou diretamente para fora do ringue. Miao Yu não conseguiu nem tratá-lo. Afinal, do lado de Jian Taotao, a pressão de Miao Yu não é pequena e as habilidades em suas mãos não pararam desde o início. Duan Gao foi nocauteado e o mago mirou novamente em Miao Yu. Miao Yu não conseguia cuidar disso à torto e à direito, e a diferença de classificação era muito grande, e ele foi rapidamente nocauteado para fora do ringue. O espadachim riu e disse: "Sua ajuda acabou, admita obedientemente a derrota. O ferimento dói muito, irmãzinha." Jian Taotao sabia que havia perdido, respirou fundo e suspirou: "Defesa extrema." Abrindo a defesa extrema, Jian Taotao fez um esforço final. Jian Taotao resistiu ao ataque da luta do espadachim e correu em socorro do oponente. Os outros dois assistentes ficaram atrás do mago, e o mago balançou levemente a cabeça: "É inútil." Quando Jian Taotao chegou, um anel de fogo explodiu violentamente, sacudindo diretamente Jian Taotao para a habilidade 0, resistir ao anel de fogo. Uma das habilidades características do mago, chocar os inimigos à força, ignorando a força da defesa. Jian Taotao também sabia que a tendência geral havia desaparecido e desistiu da resistência. "É com você." Depois disso, ela pulou do ringue. Ning Yi também apareceu ao lado de Lin Moyu neste momento. Ela guardou sua adaga com uma expressão enérgica. 00 é com você." Lin Moyu acenou com a cabeça. "Vocês vão descansar e ficarão bem em breve." Ning Yi sorriu e pulou do ringue. Neste momento, apenas Lin Moyu e as outras 5 pessoas permaneceram no ringue. As pessoas que assistiam ao jogo estavam entusiasmadas neste momento. Lin Moyu vai fazer isso. Finalmente, podemos ver onde ele é tão bom. Necromante, vale a pena estudar o que é realmente forte. Por mais forte que seja, é limitado, afinal é apenas o nível 27, uma dúzia e 5. Não deveria ser capaz de vencer 0. Isso não é fácil de dizer. Acho que Lin Moyu pode vencer. Não olhe para seus companheiros, tenho confiança nele. Muitos. As pessoas estavam prestando atenção em Lin Moyu, querendo ver onde ele era realmente forte. No ringue, os 5 olharam para Lin Moyu com um sorriso vitorioso. O espadachim gritou: "Seus companheiros se renderam. Por que você não desce? Você quer esperar que eu te derrube?" Lin Moyu balançou a cabeça com um sorriso e ergueu ligeiramente o dedo. Um mago esqueleto apareceu na frente dele, um mago esqueleto de gelo. Invocação imortal. O espadachim riu de repente. "Acontece que você ainda é um invocador. Por que não começou agora? Espere até que seus companheiros de equipe percam. Será tarde demais." Lin Moyu ainda não falou e seu coração se moveu. As mãos do mago esqueleto se iluminaram e suas habilidades explodiram instantaneamente. Habilidade: Tempestade de Gelo. A temperatura no ringue caiu drasticamente. Uma grande chuva de gelo caiu. O espadachim, que ainda sorria um segundo atrás, mudou de rosto e gritou miseravelmente. A chuva gelada caiu sobre seu corpo, ferindo-o gravemente instantaneamente. "Trate rapidamente." Ele rugiu e correu em direção a Lin Moyu. Mas no meio do caminho ele parou abruptamente. O tratamento não recaiu sobre ele e foi diferente do que ele pensava antes. Olhando para trás, foi imediatamente assustador. Seus 4 companheiros não estão mais no ringue, todos aparecem sob o ringue. Morto em segundos. Apenas uma habilidade foi morta em segundos. Uma habilidade tira uma equipe. Um calafrio subiu da sola de seus pés e correu direto para a cobertura do espírito celestial. Que tipo de invocador é esse e por que a habilidade tem um poder tão grande? Um de seus guerreiros foi gravemente ferido, e o mago invocador auxiliar com um físico um pouco mais fraco foi morto diretamente em segundos. Neste momento, o mago esqueleto lançou sua habilidade pela segunda vez. Diante de seus olhos, uma grande extensão de uma linda chuva gelada apareceu 7. Estes 10-5. Um mago esqueleto, 2 habilidades.
O regimento destruiu uma equipe. Se não fosse pela pele grossa do espadachim, ele teria acabado com a primeira habilidade. Até a eliminação dos 5, eles não reagiram. Por que as habilidades do mago esqueleto são tão poderosas? Exceto o espadachim, todos foram mortos em segundos. A panela explodiu fora do campo. Inúmeras pessoas pularam ao ver essa cena, incrédulas. Embora eu achasse que Lin Moyu seria muito forte, não esperava que fosse tão forte. Uma equipe que não parece fraca, segundos são segundos. Eu irei, esta é a convocação de Lin Moyu. Um esqueleto tão poderoso, uma habilidade pode matar toda a equipe em segundos. Eu sei porque ele não fez isso ontem, se fizesse não haveria mais nada na equipe. Direto ao adversário é triste, o vencedor da 20ª turma não é outro senão ele. O que é mais trágico são aqueles caras na partida single player, que podem lutar contra ele. O esqueleto mago Lin Moyu chocou o público. Não é só o público de fora da arena que fala, a tendência se espalhou pelo país e pelo mundo. Capítulo 177. A profissão de necromante também é bastante conhecida. Alguns estudiosos especializados em diversas profissões afirmam que a profissão de necromante nunca apareceu na história dos terráqueos. Esta é uma profissão nova e desconhecida. Além disso, esta profissão é definida diretamente como uma classe lendária. Claro, se 400 é uma profissão lendária, isso depende do desempenho subsequente. Algumas profissões começam fortes e começam a enfraquecer após o segundo turno. Esta profissão não é à toa. Ning Yi suspirou, eu proponho deixar Muil começar o próximo jogo diretamente. Duan Gao levantou a mão concordando, acho que sim. Ganhar ontem já é o limite, afinal só falta alguém e o nível ainda está muito baixo. Miao Yu também falou, a equipe por trás está ficando cada vez mais forte, não devemos ter chance. Jian Taotao não sabia disso. Felizmente, eles venceram o primeiro jogo e sabiam da sua força. A equipe por trás está realmente ficando mais forte. Após esta rodada, à tarde, restavam apenas 256 equipes. Nenhum deles é fácil de lidar. Ok, então deixe o irmão mais velho Lin fazer isso, também podemos descansar e descansar. As opiniões foram aprovadas por unanimidade. Ning Yi sorriu, puxando Lin Moyu, então você trabalhará duro. Coisas pequenas. Lin Mo não se importou. De qualquer forma, ele foi atrás do prêmio do campeonato. O brilhante pergaminho de habilidade primária, ele deve pegá-lo. Há também uma poção mágica que pode ser dada a Ning Yi. O vencedor da corrida individual também recebe uma poção mágica, use você mesmo. O restante da recompensa em moedas de ouro é dividido por todos. Isso foi dito antecipadamente. Originalmente, Jian Taotao disse que não queria nada. Depois de vencer o campeonato, a academia vai premiar pontos e pontos de contribuição, o que por si só é suficiente 0, mas então Lin Moyu insistiu que as moedas de ouro deveriam ser divididas juntas, e eles concordaram. A hora chegou rapidamente à tarde. Mais uma vez foi a vez da equipe Lin Moyu. Quando entraram no ringue, viram alguns conhecidos. Todas essas pessoas que Lin Moyu conhecia eram todos estudantes comuns da Academia Xiajinjin. E todos eles o deixaram trazer uma cópia de Itiran Desert. A Academia Xiajinjin é a escola mais alta do Império Xinxia. Mesmo que seja apenas um aluno comum na academia, é um gênio de primeira classe lá fora, talvez seja o campeão de qual cidade ou província. Não consigo passar a cópia do Itiran Desert, às vezes não tem nada a ver com força, mas também tem um pouco a ver com sorte. A equipe formada por eles poderia passar no teste e chegar à terceira rodada, e Lin Moyu não se sentiu nada estranho. Eles também conheciam Lin Moyu e todos exibiam olhares estranhos. Lutar com Lin Mo? É melhor encontrar um pedaço de tofu e matá-lo. Após o início do jogo, os dois lados caíram em um silêncio assustador. Nem adicionar status, nem colocar habilidades. Lin Moyu olhou para eles para ver o que iriam fazer.
Depois de meio minuto, essas pessoas saudaram Lin Moyu de repente ao mesmo tempo. Gai Lin, adeus. Cara Lin, vamos lá. Gai Lin, ganhe o campeonato. Mais de 000 pessoas pularam do ringue e admitiram diretamente a derrota. Duan Gao disse surpreso, eu irei. Por que eles estão tão crocantes? Lin Moyu disse, como você sabe que não pode me vencer, é melhor simplesmente admitir a derrota. Ning. Yi disse com um sorriso, essas pessoas têm bastante conhecimento. Todos da mesma escola conhecem Moyu e, se souberem que não conseguirão vencê-lo, naturalmente não ficarão entediados. Jian Taotao disse em voz baixa. Ganhe sem lutar. No início, os outros não sabiam o que estava acontecendo. Mais tarde, alguém disse que eles e Lin Moyu eram da academia Xiajinjin, então eles entenderam. No caso de saber que não se pode lutar, é melhor simplesmente admitir a derrota. O dia seguinte de jogo terminou, restando apenas 1/8 das equipes restantes. Das 1024 equipes do grupo de 20 níveis, restam apenas 128. Este ainda é o máximo e há menos equipes em outros grupos. Assim como o grupo de nível 30, restam apenas 62. Cada grupo possui um número diferente de equipes, e o calendário da competição também é diferente. O grupo de nível 20 de Lin Moyu jogará 4 partidas amanhã. Após o jogo, restarão apenas 8 equipes. Essas 8 equipes jogarão uma final depois de amanhã para determinar diretamente o campeão e o vice-campeão. À medida que o número de pessoas diminui, o jogo avança cada vez mais rápido. Com a presença de terapeutas de ponta, as lesões não precisam ser consideradas. Mesmo que sua força física esteja esgotada, você terá uma recarga instantânea. Não há problema com justiça. Lin Moyu também presta atenção ao progresso da arena elevada. A equipe de Lin Moan também canta o tempo todo. Atualmente, parece que todos são invencíveis. Neste dia, a reputação da profissão necromante se espalhou por todo o mundo. Ao mesmo tempo, conforme a rodada da competição avançava, o nome do dançarino da espada sagrada Lin Moan também se espalhou. A classe lendária já é muito poderosa e ele pode completar a sublimação de carreira 0 quando mudar de emprego pela segunda vez, e o futuro de Lin Moan é ilimitado. No pequeno pátio do Deus Branco. Men Yanven fechou os olhos e sussurrou, o menino Lin é tão conhecido, ok. Bai Yua não pensava assim, o que é ruim, isto é, deixar o mundo inteiro saber que não é fácil mexer com Laozi. Men Yanven não concordou muito com a opinião de Bai Yuan, mas muito perfil também provocará inimigos, e as pessoas do país da Águia e do domínio de Santo Dou Deus não são honestas. Bai Yuan zombou, ainda tenho medo de que eles não saiam. Nas ocasiões anteriores eles se esconderam, mas não consegui encontrar provas. Se eles se atreverem a agir desta vez, Lao Tzu lhes dirá o que é dor. Os olhos de Men Yanven brilharam com intenção assassina. Então você planeja deixar Lin Xiaozi ser usado como isca? Você o tornou tão conhecido. Bai Yuan zombou. Eu não deixei. Discuti isso com Lin Xiaozi. Esses poucos gênios dos anos anteriores não podem morrer em vão. Eles são os gênios do nosso Império Shenxia. Lin Xiaozi também concordou. Além disso, pelo que eu sei, o lado do velho também planeja deixar Lin Moan ser usado como isca para fisgar a cobra venenosa escondida. Men Yanven disse em uma voz profunda, um necromante que não conhece as profundezas, um dançarino da espada sagrada que completou a sublimação profissional, é realmente qualificado. Não esperava que fossem 2 irmãos, e o talento desses irmãos é realmente invejável. Bai Yuan disse, quanto maior o talento, mais você pode pescar e, se não conseguir acertar desta vez, você o matará em grande escala. Men Yanven também suspirou. Faz muito tempo que não me movo, está quase na hora de me mudar. 0. A intenção de matar no pequeno pátio do Deus Branco era generalizada e a temperatura despencou. O Pro Contest chegou ao seu 3º dia. Desta vez é o último dia das baterias da equipe. A partir de amanhã haverá a final por equipes.
As finais por equipes duraram apenas um dia, e os campeões e vice-campeões foram determinados em um dia. Depois da competição por equipes, é a competição individual mais atraente. Em comparação com a competição por equipes, vale mais a pena esperar pela competição individual. O tipo de competição que não tem cooperação, não tem vários estados e depende apenas da capacidade do próprio profissional é mais atrativa. No primeiro jogo do dia, jogamos contra jogadores do time 114. Os resultados correspondentes foram divulgados. Não há equipas fracas que consigam chegar a este ponto. As restantes equipas terão um nível médio não inferior a 28. Como Jian Taotao, Duan Gaomiaoyu e outros são únicos. Não fale sobre eles, você nem consegue encontrá-los nos níveis 26 e 27. No grupo de 20 níveis, o grupo de Lin Moyu tinha o nível médio mais baixo e não havia ninguém. Mas é um time assim, desse nível, mas é considerado o mais provável de vencer o campeonato no grupo de 20 níveis deste ano. Algumas pessoas até pensam que Lin Moyu venceu 100% o campeonato e não há suspense. Desta vez, Jian Taotao não perguntou mais sobre as informações do oponente. Lin Moyu já fez um movimento, não há mais necessidade de perguntar. O resto pode ficar com ele, quais táticas, quais técnicas, não faz sentido diante da força absoluta. 5 membros do time 114 subiram ao ringue. Jian Taotao e os outros deram alguns passos para trás para abrir espaço para Lin Moyu. Obviamente, desta vez, Lin Moyu quer acertar 5. As outras 5 pessoas encararam Lin Moyu com os olhos apertados, obviamente sem intenção de desistir. A configuração da equipe de 5 pessoas é um pouco estranha. Não é a mesma configuração normal. Um auxiliar, 4 arqueiros. Este assistente não é um profeta, mas um assistente chamado Rei da Guerra. Lin Moyu não sabia muito sobre a profissão do Rei da Guerra, apenas que era conhecido como o melhor assistente da cópia. Ou seja, pode ser adicionado ao estado e tratado. Tem as vantagens tanto de assistência quanto de babá. Só que esse despertador profissional é raro e muito difícil de encontrar. O mainstream ainda é um profeta e uma babá. Um auxiliar, 4 arqueiros, sua técnica deve ser um ataque surpresa. Capítulo 178. Lin Moyu, sabemos que você é muito forte. Mas não somos fáceis de mexer. 0.7 Temos uma maneira de lidar com você, você perde. Diversos. As pessoas olhavam para Lin Moyu, seus longos arcos cerrados nas mãos, obviamente prontos. Embora fosse muito fácil falar, várias pessoas estavam obviamente um pouco nervosas. A competição começou oficialmente e um mago esqueleto apareceu ao lado de Lin Moyu. O Rei da Guerra auxilia e libera habilidades ao mesmo tempo. Com um rugido, um círculo apareceu nos 4 arqueiros ao mesmo tempo. O Rei da Guerra auxilia o estado positivo, ao contrário do profeta que precisa somar um por um, mas todo o grupo soma junto. Isso é um pouco semelhante ao Legion Overlord. O mago esqueleto ainda lançou habilidades, e a tempestade de gelo caiu uma após a outra. Os 4 arqueiros foram evitados rápida e rapidamente. Ao mesmo tempo, uma flecha afiada foi disparada contra o mago esqueleto. Habilidade: Flecha de choque. Com um estrondo, o mago esqueleto ficou no lugar, em silêncio. A flecha de impacto vem com um efeito de atordoamento que atordoa o mago esqueleto. Bom caminho. Controle o mago esqueleto e então lide com Lin Moyu. A melhor maneira de lidar com o invocador é contratá-lo pessoalmente. Desta vez, Lin Moyu está com problemas, a menos que o invocador atinja o nível lendário, ainda será uma perda lutar sozinho. É difícil dizer, Lin Moyu deve ter uma maneira de lidar com isso. Somente aqueles que conheciam Lin Moyu sabiam que controlar um mago esqueleto queria lidar com Lin Moyu. Engraçado. Classe lendária, Excalibur, Lin Moyu estava prestes a terminar. E viu o mago esqueleto sendo controlado, e os 4 arqueiros sorriram um após o outro. Há 4 deles,
e eles se revezam no uso de habilidades para garantir que o mago esqueleto não possa se mover. O War King assiste rapidamente abençoou a habilidade. Em apenas 2 segundos, o conjunto completo de bênçãos de habilidade foi concluído. Com e sem estado, a diferença no poder de combate dos arqueiros deveria ser de pelo menos 3 vezes. Eles se dispersaram completamente, cada um mantendo uma grande distância, não dando a Lin Moyu a chance de matar em grupos. Depois de controlar o mago esqueleto, o arqueiro começou a atacar Lin Moyu. Lin Moyu não se importou nem um pouco, havia ossos e armaduras, de pé e deixando-os lutar até escurecer, eles não poderiam se machucar. Com um leve movimento dos dedos, outro mago esqueleto apareceu. Desta vez foi o mago esqueleto de fogo. E os 4 arqueiros ficaram chocados ao mesmo tempo, com uma pitada de pânico em seus rostos. Assim que o mago esqueleto apareceu, ele imediatamente jogou fora a habilidade. Habilidade: Explosão de chama. Com um estrondo, um arqueiro gritou e foi surpreendido. Felizmente, ele se esquivou rapidamente e apenas limpou as bordas. O War King auxilia na execução de habilidades de cura imediatamente. Com o estado positivo, as habilidades de cura assistidas pelo Rei da Guerra também estão disponíveis. Os 4 arqueiros brilhavam ao mesmo tempo e as habilidades de cura entraram em ação. O arqueiro ferido se recuperou rapidamente dos ferimentos. O mago esqueleto bloqueou na frente de Lin Moyu e suportou o ataque do oponente abruptamente. Embora o físico do mago esqueleto não seja tão bom quanto o do guerreiro esqueleto, ele ainda é muito mais forte do que o desses pequeninos que estão abaixo do nível 30. Este nível de ataque é apenas agradável. O off-site ferveu. Agora pode-se dizer que Lin Moyu é o foco do público. Muitas pessoas vieram vê-lo. Deus, ele tem mais de um esqueleto 04. O segundo esqueleto é do sistema de incêndio. Haverá vento, esqueletos elétricos. É difícil, talvez haja, desta forma, se você quiser derrotar Lin Moyu, será difícil. Bang! Outra flecha de impacto pousou no mago esqueleto de fogo. O mago esqueleto de fogo também caiu em estado de tontura e parou temporariamente de se mover. Embora 2 magos esqueletos tenham aparecido, eles ainda estavam sob controle. Revezem-se no controle e você também pode sacar a mão para lidar com Lin Moyu. Apenas. Assim que o pensamento surgiu, suas pupilas encolheram repentinamente e ele quase vomitou um bocado de sangue velho. Outro mago esqueleto apareceu ao lado de Lin Moyu. Mago esqueleto do vento. Habilidade: Tornado. O tornado rugiu e o alvo era precisamente o Rei da Guerra para ajudar. Saia do caminho. Os arqueiros rugiram. O Rei da Guerra também reagiu rapidamente e evitou rapidamente, mas foi varrido por um tornado e ainda foi duramente atingido. Mime-se rapidamente. Bang! A terceira flecha de impacto pousou no Indiceleton Magé. Ao mesmo tempo, o 4º mago esqueleto aparece. Mago esqueleto elétrico. E os 4 beiraram o desespero. Como pode haver tantos esqueletos? Habilidade: 5 raios. Os ataques de feitiços elétricos são extremamente rápidos e é impossível esquivar-se. Um raio caiu de frente, atingindo o Rei da Guerra. O Rei da Guerra foi morto em segundos e apareceu fora do ringue. Ele olhou para Lin Moyu com palpitação, se não fosse pelo anel ele teria morrido agora mesmo. A última flecha de impacto também caiu sobre o mago esqueleto elétrico em resposta. Sem a loucura da guerra, os 4 arqueiros já estavam numa situação desesperadora. Agora que a habilidade esfriou, a única maneira é derrotar Lin Moyu antes que o efeito da flecha de impacto desapareça. Ataque Lin Moyu com todas as suas forças. Neste momento, 2 esqueletos elétricos apareceram de repente na frente de Lin Moyu. Como pode haver algum? Quantos esqueletos ele pode convocar? Como você pode convocar tanto? Não apenas mais, mas também forte. Bum 2 vezes. 2 relâmpagos caíram, derrubando instantaneamente 2 arqueiros.
Os 2 arqueiros restantes estavam mortos nas palmas das mãos. Eu também bati no fio, não consigo acertar de jeito nenhum. Os 2 se entreolharam e pularam do ringue ao mesmo tempo. A batalha acabou. Do começo ao fim, Lin Moyu apenas se levantou e soltou o esqueleto, sem dar um passo. Este nível de combate é muito simples para ele. Muitas pessoas estão assistindo esta batalha. Pode-se perceber por isso que a profissão de Lin Moyu é realmente muito forte. Complete facilmente uma dúzia de 5. Mas a combinação de 4 arqueiros auxiliares também chama a atenção. Agora o nível do arqueiro ainda é baixo, não há muitas habilidades de controle e há apenas uma flecha de impacto. Depois que o nível é alto, um grande número de habilidades de controle aparece, flechas de sono, flechas silenciosas, flechas de atordoamento em grupo. Essa combinação é muito promissora. Acontece que a maioria das pessoas não sabe que o que Lin Moyu está mostrando agora é apenas a ponta do iceberg. Alguns dos alunos da Academia Shajinjin são claros, mas não contarão ao mundo exterior. São muitos times na 20ª divisão e hoje serão 4 rodadas de mata-mata para disputar entre os 8 primeiros. 2 rodadas pela manhã e 2 rodadas à tarde. O intervalo é de 1 hora para profissionais. Eu me pergunto qual time enfrentaremos na próxima rodada. Duan Gao disse em voz baixa. Jian Taotao balançou levemente a cabeça. Não sei, o Império disse que é tudo aleatório e que cuidará da justiça. Mas essa aleatoriedade também tem uma certa regularidade. Você descobre que não. Vários times fortes não se enfrentaram até agora. A equipe forte na boca de Jian Taotao refere-se ao time 18 do país Águia, time 322 do domínio Santo do God, time 399 do país Sakura, time 733 do domínio sagrado do Vaticano e time 924 do Santo Dao. Estas equipas têm sido muito fortes desde o início e sempre esmagaram os adversários por margem absoluta. Mas essas equipes fortes nunca se encontraram. Obviamente, essa aleatoriedade também contém certas regras. Esse tipo de coisa é bem conhecido de todos e ninguém dirá nada. A segunda rodada de Matima Kin saiu rapidamente. Depois que Ning Yi viu seu oponente, ele não pôde deixar de rir. Eu conheci o megalomaníaco. Foi a equipe que Tam Jianfei conheceu durante a audição. Naquela época, a aparência de Tam Jianfei como o mais velho e meu segundo mais velho foi inesquecível. Capítulo 179. Não sei que tipo de experiência pode cultivar um personagem como ele. Acontece que ele é um espadachim, uma profissão lendária e, de fato, tem um capital arrogante. Lin Moyu também viu o nível profissional da outra parte. Tam Jianfei, nível 29, Excalibur. Lendário. Classe, muito raro, muito poderoso. É normal ser louco. Desde que Lin Moyu mudou de emprego, ele conheceu apenas alguns profissionais lendários, o Homeoji Tojutaro do país Sakura, o Cavaleiro da Luz Sagrada Zhou Leseng, o Invocador Divino Moyun e sua irmã. O quinto lugar é Tam Jianfei. Excalibur é uma profissão avançada de Feng Xiu. Feng Xiu é um espadachim sagrado e, se conseguir sublimar sua profissão, poderá se tornar um espadachim divino. Esta deve ser uma profissão muito forte. Se você conseguir sublimar a profissão, ela será mais forte para si mesmo. 0 Lin Moyu. Ning Yi sorriu. A sublimação na carreira é muito difícil. Mesmo se você estiver bem preparado, não há garantia de que a sublimação na carreira será alcançada 100%. Esse tipo de coisa pode ser encontrada, mas não procurada. Lin Moyu entendeu que era realmente muito raro sua irmã completar com sucesso a sublimação de sua carreira. Até Lin Moan disse que quase não conseguiu sublimar. Finalmente, boa sorte. Quando chegou a hora da partida, Lin Moyu entrou lentamente no ringue. Desta vez, Jian Taotao e várias pessoas simplesmente não subiram e assistiram da plateia. Do outro lado da plataforma de transmissão, Tam Jianfei também se aproximou com os membros de sua equipe. As 5 pessoas usavam as mesmas roupas e até seus temperamentos eram muito parecidos.
Parece que eles costumam jogar livros juntos e cooperar entre si de maneira muito tácita. Na equipe de Tang Jianfei, ele é um espadachim. Há também um mago, um arqueiro e 2 apoiadores. Também não há cavaleiro. Tang Jianfei é um cavaleiro mais o atacante principal. Tang Jianfei franziu a testa e olhou para Lin Moyu. Só você. Lin Moyu acenou com a cabeça. Só eu. Tang Jianfei sussurrou para os membros da equipe. Vocês também caem. Diversos. As pessoas pularam do ringue sem hesitação. Esta partida de equipe de repente se transformou em um duelo de 2 pessoas entre Lin Moyu e Tang Jianfei. Essa cena fez Lin Moyu olhar impressionado para Tang Jianfei. Embora essa pessoa esteja extremamente orgulhosa, ela deve dizer que seu coração está muito elevado. Orgulhoso. Um profissional lendário com orgulho próprio. Despreze mais pessoas e intimide poucas pessoas. Tang Jianfei desembainhou lentamente sua longa espada, e a ponta da espada pendeu para o chão. Eu originalmente queria emparelhar vocês em uma única partida, mas não esperava que fosse com antecedência. Assisti aos seus 2 primeiros jogos e devo dizer que seu esqueleto é forte. Mas, não funciona para mim. Esbarre em mim, você perde. Lin Moyu sorriu levemente. Você é muito bom. O tom de fala de Lin Moyu parecia o de um ancião elogiando 400 gerações depois. Tang Jianfei estava sem fôlego. Não preciso que você me julgue. Lin Moyu balançou a cabeça. É só para dizer a verdade. Tang Jianfei, um profissional de nível lendário, conheceu Lin Moyu, atraindo a atenção de inúmeras pessoas. 0 Lin Moyu é muito forte, mas o profissional de nível lendário não será uma pessoa fraca. Qual será o resultado da colisão dos dois? Se não for feita, haverá uma batalha maravilhosa. Todos estão curiosos. É a família Northwest Tang. Eles são a família do espadachim divino e estão no mesmo nível da família Feng. A família Tang tem uma linhagem forte. Quase todas as gerações aparecerão como profissionais da Excalibur. Eu vi as informações da Excalibur. Mesmo entre os profissionais lendários, a Excalibur pertence aos primeiros. Excalibur não é terrível. O que é terrível é o Excalibur que dominou todas as habilidades. Aquela habilidade. Hehe. No início do jogo, o mago esqueleto apareceu instantaneamente ao lado de Lin Moyu. 2 auras também apareceram instantaneamente na longa espada de Tang Jianfei. A luz girou em torno da longa espada, emitindo uma luz brilhante. 2 anéis estelares. Ele realmente dominou as habilidades de um espadachim. Um anel estelar no nível 10, 2 anéis estelares no nível 20, cada anel estelar é uma habilidade superior. Disse que uma Excalibur de nível 90 que consegue dominar 9 anéis estelares é invencível. Já começou, fiquem de olhos abertos e olhem bem. Lin Moyu convocou o mago esqueleto elétrico. Habilidade: 5 raios. Um raio caiu. Tang Jianfei não se esquivou nem se esquivou, e um anel de estrela na espada explodiu. O raio caiu sobre Tang Jianfei e a vaca da lama entrou no mar sem qualquer movimento. Tang Jianfei riu alto. Minha primeira habilidade, o corpo da espada elementar. Dentro de 10 minutos, posso ficar imune a todos os ataques elementais. Então seu ataque do mago esqueleto é ineficaz contra mim. Espero que você consiga sobreviver a esses 10 minutos. Quando as palavras caíram, Tang Jianfei já estava correndo em direção a Lin Moyu. O vento sob seus pés é como uma velocidade rápida. Profissionais de nível lendário, todos os atributos estão acima dos profissionais comuns. Mesmo sem as bênçãos do Estado, é igualmente poderoso. Houve uma exclamação do lado de fora do local. Muitas pessoas sentiram que as palavras de Lin Moyu estavam prestes a terminar. Capítulo 178. Lin Moyu acabou de novo? Tang Jianfei ficou imune a ataques elementais e o esqueleto mago de Lin Moyu foi destruído. Como disse Tang Jianfei, Lin Moyu queria vencer, a menos que conseguisse sobreviver 10 minutos. É impossível sobreviver 10 minutos sob sua espada. Tang Jianfei sentiu que se Lin Moyu pudesse sobreviver sob sua espada por 10 minutos, a menos que visse o inferno,
Mas ele viu o inferno. Ele pisou em sua espada como o vento e correu para Lin Moyu, e estava prestes a desembainhar sua espada. De repente, houve uma sensação assustadora. Uma sensação de extremo perigo desce. Tang Jianfei confiou em seus instintos e recuou rapidamente. No momento de sua retirada, uma luz de espada com brilho vermelho passou. Com um estrondo, a grande faca caiu sobre o anel e todo o anel tremeu. Pode-se ver o quão poderosa esta faca é. Tang Jianfei engasgou. Se esta faca caísse sobre ele, estimava-se que ele já estava fora do ringue. Uau! Muitos pularam novamente em estado de choque. O que é? Um esqueleto com uma faca, um esqueleto com habilidades de ataque físico. E também vai colocar competências, o que não é pouca. Um esqueleto com uma faca apareceu ao lado de Lin Moyu. O mago esqueleto já havia sido levado de volta por Lin Moyu. Tang Jianfei começou a suar frio e depois começou a rir. Eu realmente não posso subestimar você. Esta é a sua carta fechada. Um esqueleto com uma faca. Prefiro ver o quão forte é. Tang Jianfei ainda manteve sua arrogância e correu novamente. O guerreiro esqueleto avançou com duas facas. Os atributos do guerreiro esqueleto são muito altos e a velocidade é ridiculamente rápida. Aos olhos de Tang Jianfei, foi como um relâmpago e apareceu na frente dele em um instante. A grande faca cortou a cabeça e cobriu o rosto, e cortou-o. Tão rápido! Exclamou Tang Jianfei. A luz pisca na espada longa e na habilidade, espada real. Sob a habilidade da espada real, Tang Jianfei pode bloquear com precisão todos os ataques e ejetar os inimigos. Não importa quão rápido seja o ataque do guerreiro esqueleto, ele pode bloqueá-lo. Com um estrondo, Tang Jianfei foi abalado por uma força enorme. O guerreiro esqueleto também voou de cabeça para baixo ao mesmo tempo e caiu no chão. A força também é muito forte. Tang Jianfei começou a suar frio novamente. Velocidade, potência muito melhor que você. O guerreiro esqueleto levantou-se rapidamente e avançou novamente. Tang Jianfei bufou friamente e outro anel de estrela na espada também explodiu. Em um instante, a força e os atributos quadridimensionais aumentaram em 10 vezes. Habilidade, espada Berserk. Em 5 minutos, todos os atributos são melhorados por um fator de 10. O efeito é um pouco semelhante ao Berserker de Berserker, mas mais forte. E isso não afeta a sanidade. Há uma diferença essencial entre a classe lendária e a classe rara, e a intensidade da habilidade é muito diferente. Esse tipo de habilidade é simplesmente impossível de obter em classes raras. Habilidade, Espada do Dragão 1. Toda a pessoa de Tang Jianfei disparou como um dragão voador e colidiu diretamente com o guerreiro esqueleto. O guerreiro esqueleto foi derrubado novamente, caindo no chão e incapaz de se levantar. Esta habilidade tem um efeito de controle que pode fazer com que o guerreiro esqueleto fique em um impasse por 30 segundos. Depois de atirar no guerreiro esqueleto, Tang Jianfei correu em direção a Lin Moyu como um tiro elétrico. Quando o atributo é aprimorado em 10 vezes, a velocidade é muito mais rápida do que antes. Capítulo 180. O guerreiro esqueleto está controlado, o mago esqueleto é inútil e agora as palavras de Lin Mo vão acabar. Excalibur é tão forte que merece ser uma profissão lendária. Lin Moyu deveria estar sem sorte, a menos que... Desta vez, duas sombras negras apareceram na frente de Lin Moyu. Mais 2 guerreiros esqueletos apareceram na frente. Ao mesmo tempo, ele pegou a grande faca e atacou Tang Jianfei. Tang viu que ele voou rápido e recuou mais rápido. Ele olhou para Lin Moyu como se tivesse visto um fantasma. Por que você ainda tem? Quantos esqueletos você tem? Lin Moyu sorriu. Você adivinha. Tang Jianfei bufou friamente, com um rosto cheio de descrença. Adivinhe, não pense que mais 2 guerreiros esqueletos podem me derrotar. Ainda tenho muitas habilidades que são inúteis, espere para ver. Ditado. Isso, ele assumiu uma postura novamente, prendendo a respiração.
A luz acima da ponta da espada tremeluziu e a energia estava se condensando. Estima-se que a habilidade que requer a coleta de gás não seja pequena. A aparição de Tang Jianfei fez Lin Moyu pensar em Xia Shui, ao mesmo tempo, parecia um pouco com a sombra de Gao Yang. É como uma combinação desses dois. É arrogante e um tanto engraçado. Se dois não forem suficientes, então mais alguns. Brus, mais 5 guerreiros esqueletos apareceram. Na frente de Lin Moyu, 7 guerreiros esqueletos se alinharam. A grande faca pendurada assim. Por um tempo, todo o anel ficou coberto por uma floresta lin e a temperatura caiu. Tang Jianfei estremeceu, sua habilidade de condensação foi interrompida e ele quase não tossiu de uma só vez. Tang Jianfei gritou enquanto tossia, seu garoto abriu uma loja de esqueletos, o que tantos esqueletos estão fazendo? Lin Moyu sorriu. Você ainda continua lutando? Tang Jianfei bufou friamente, vença um fantasma em você. Espere que Lao Tzu chegue ao nível 40 e eu lutarei com você após o segundo turno. Ditado. Isso, ele correu diretamente para a borda do ringue e pulou. O solteiro jogou a toalha. É difícil lidar com um guerreiro esqueleto, 2 já é o limite. Agora 7 de uma vez. Faça um fio. Se você continuar a lutar, temo não ser dividido por uma faca aleatória. Tang Jianfei é arrogante, mas não idiota. Lin Moyu venceu novamente. A multidão ficou sem palavras por um longo tempo. Não se pode dizer que Tang Jianfei seja fraco e as habilidades de Tang Jianfei definitivamente não são fracas. Só se pode dizer que a linguagem de Lin Mo é muito forte. Não, deve-se dizer que seu esqueleto é muito forte. Mas, ao mesmo tempo, havia uma dúvida sobre quantos esqueletos Lin Moyu tinha. Agora em exibição estão 8 guerreiros esqueletos e 6 magos esqueletos. São 14 juntos. Alguns especulam que deveria haver 20, 10 cada para Seleton Warriors e Seleton Mages. Também há especulações de que pode haver 8 cada. Quantos são, exceto Lin Moyu, ninguém sabe. A equipe de Tang Jianfei foi eliminada. Com a força dele, caso encontre outras equipes com certeza não será problema chegar à final. Infelizmente, quando conheci Lin Moyu, só pude sair mais cedo. O jogo da manhã finalmente acabou. Neste momento, as especulações sobre o número de esqueletos em Lin Moyu não pararam. Ainda no início do jogo da tarde houve especulações. No jogo da tarde, por 2 jogos consecutivos, Lin Moyu não conseguiu enfrentar adversário semelhante. De volta para onde o Mago Esqueleto representou toda a cena. Alguns anciões fizeram um movimento para conter o Mago Esqueleto, mas o segundo e o terceiro Mago Esqueleto apareceram e os enviaram diretamente para fora do ringue. Após a competição da tarde, foi divulgada a lista dos 8 finalistas. As 5 equipes que Jian Taotao disse estão lá. As equipes do País Águia, Domínio Santo do Deus, País Sakura, Domínio Sagrado do Vaticano e Santo Doc, além da equipe de Lin Moyu. Existem outras 2 equipes, uma da Shajinjin Academy e outra da Aurora Academy. Entre as 8 equipes finalistas, o Império Shenxia foi o único 3. Em cada categoria, embora inicialmente houvesse muitas equipes participantes, apenas 8 equipes permaneceram na final depois de hoje. A cortina de luz que cobria o céu mais uma vez envolveu o campo de jogo. Bloqueou a visão de todos. Lin Moyu e Ning Yi sentaram-se na grama da estação. Depois de alguns dias de jogo, o pessoal da estação já estava 90% e toda a estação ficou muito silenciosa. Ning Yi apoiou-se no ombro de Lin Moyu. A final por equipes de amanhã terminará, seguida pela competição individual. Como é costume nos anos anteriores, haverá um desafio, você participará. O desafio é deixar que os profissionais de baixo nível desafiem os profissionais seniores. Contanto que você ganhe, poderá obter ótimas recompensas. Quanto maior o nível do desafio, melhores serão as recompensas. A recompensa específica ainda não foi anunciada, mas acredito que não será ruim. Lin Moyu disse,
O professor me pediu para participar do desafio e quanto mais alto eu jogasse, melhor. Um traço de preocupação apareceu no rosto de Ningyi e ele disse em voz baixa, você teve um desempenho tão bom que atraiu a atenção de muitas pessoas. Ouvi pessoas falando sobre você hoje, dizendo que você tem um futuro promissor e é um líder da geração mais jovem. Algumas pessoas também dizem que você pode se tornar uma potência de nível divino no futuro e se tornar o pilar Optimus do Império Shenxia. Lin Moyu também ouviu muitas dessas palavras. Quando alguém ouvia, ele era obviamente muito mais educado, até com um toque de respeito. Obviamente não é disso que Ningyi está falando. O que você diz? Hoje você não é como você. Lin Moyu sentiu que Ningyi era um pouco estranho. Ningyi mordeu o lábio. Estou um pouco preocupada. Alguns gênios importantes também saíram do nosso Império Shenxia há alguns dias. Não é tão bom quanto você, mas também é poderoso. Mas todos foram assassinados em julgamentos. Estou com medo. Lin Moyu sorriu. Eu sei disso e estava no noticiário naquela época. Está tudo bem, eu sei disso. Ning. E suspirou. Você deve ter cuidado de qualquer maneira. Afinal, você está apenas no nível 27 agora e não consegue nem fazer um segundo turno. Bem, terei cuidado. Lin Moyu concordou e olhou para as estrelas, com uma intenção assassina nos olhos. Ele matou muitas pessoas e ainda mais demônios, e neste momento, acumulou muita intenção de matar. Assim que ocorrer o surto, os tímidos certamente ficarão assustados. Espero que você possa se mover. Caso contrário, minha isca falharia demais. Lin Moyu pensou no que Bai Yuan lhe pediu para fazer. Quando disse que seria usado como isca, concordou sem hesitar. Você conhece sua própria situação e quer se matar, a menos que seja um profissional de ponta acima do nível 70. Caso contrário, não seria tão fácil. A cabecinha de Ningyi apoiou-se no braço de Lin Moyu e não disse mais nada. A preocupação nos olhos está sempre presente. A aparência habitual do Twitter desapareceu e as palavras tornaram-se muito menos. Os dois curtiram silenciosamente o céu noturno assim, e essa sensação parecia boa. O sol quente nasce e a cortina de luz que envolvia a noite desaparece. Todos descobriram que toda a arena havia mudado muito. Os anéis anteriores desapareceram. Agora, 3 áreas em 3 grupos tornaram-se 3 arenas gigantes. Cada anel tem mais de 200 metros de diâmetro, proporcionando bastante espaço de manobra. Para um profissional de baixo nível com menos de 40 anos, um anel tão grande é mais que suficiente, e o anel do profissional de alto nível final é ainda maior, chegando a 1000 metros de diâmetro. Uma enorme formação envolveu o ringue. Cada ringue não tem apenas juízes, mas também terapeutas de ponta. Eles ficaram no vazio, olhando solenemente para o anel. Da audição da competição profissional à final atual. Nenhum dos oficiais do Império Shenxia se apresentou para dizer nada. E ainda mais sem hospedeiro nem nada. Porque não é necessário. As pessoas vieram ver o jogo, não o anfitrião. Talvez apenas enquanto aguarda a cerimônia de premiação, o oficial do Império Shenxia se apresente para dizer 2 palavras. Olha, o que é isso? De repente, alguém apontou para o ar e disse em voz alta. Bruxa do santuário, desta vez Lin Moyu está realmente acabado. E 3 grupos de luz aparecem aos olhos do mundo. Em cada grupo de luz há uma caixa grande, dourada e brilhante. Na lateral da caixa, havia também um frasco de poção lilás flutuando e um pergaminho de habilidade dourado. Escusado será dizer que as caixas estavam cheias de moedas de ouro. Na arena inferior, são 3 categorias, e a premiação para o campeão de cada grupo é a mesma. 50 milhões de ouro, uma poção mágica primária e um pergaminho de habilidade primária brilhante. Aos olhos da maioria das pessoas, 50 milhões de moedas de ouro não é uma quantia pequena. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo.
Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.